que minha tarefa ficou bem mais fácil aí depois da apresentação do Sadal, né? O cooperativo já explicou com bastante didática aí como que é o nosso sistema. Agradecer a Lídia, aqui a Heloísa, né? O presidente Henrique gostaria de estar aqui, mas está uma missão lá no Oeste, lá, conversando com os dirigentes das cooperativas, fazer um trabalho bem integrado lá. E aí coube a minha missão de falar um pouquinho aqui, depois de todas as autoridades, aí, o nosso secretário Greca, né? Esteve lá na nossa diretoria recentemente. Só queria ter o passador de slides. Acho que não ficou aqui. Está contigo? É. Isso não é o cooperativismo, né? Não, acho que está com a... Mas, enfim, o trabalho aqui que o Chiquinho Maturo também trouxe, depois o ministro Cabreira, então, acho que falar para nós, como profissionais do setor de ciências agrárias, do agro, é muito fácil, do cooperativismo, a gente sabe como funciona. Mas a gente acredita que a gente tem que ocupar espaços como esse, secretário Greca. Eu acho que nós somos importantes aqui no Paraná, no Brasil, o agro, e a gente fica meio tímido, né? Nós temos que vir para espaços assim como esse que a Lídia está proporcionando. Está aqui embaixo. Opa, facilitou. Para a gente trabalhar. E daí tem um monte de discussões que colegas aqui do meio urbano, ninguém tem a obrigação de saber o que acontece lá na roça, mas a gente faz um negócio bem técnico, né? Porque tem, às vezes, o modismo, né, o tal do ESG, um monte de coisas, é muito importante, mas a gente, como foi falado, a gente faz isso, quem está no agro sustentável faz isso desde o início, né? Senão não estaria aí, como o Greca falou também, tem que ser produção e preservação, eles não são concorrentes, não. Aqui, eu tive ontem um evento na Embrapa Soja, lá em Londrina, com todas as entidades do setor da soja, e aqui, acho que explica toda a discussão que tem de sustentabilidade, está aqui, né? Se nós pegarmos aqui em 90, 91, nós plantávamos 38 milhões de hectares na agricultura brasileira, né? E produzimos 58 milhões de toneladas. Em 2024, 2025, plantamos 82 milhões de hectares, temos 2,5 safras por ano, e colhemos, o número agora já de agosto é 345 milhões de toneladas. Então, isso aqui é SG na veia, não precisamos discutir mais nada, né? É só isso. É tecnologia, inovação, melhoramento genético, gente preparada, que acho que é o desafio maior que nós temos. É isso daí, nós poupamos 135 milhões de hectares de plantio. Estamos com... Isso é efeito produtividade. Está lá, a área poupada de 135 milhões de hectares. Então, isso explica o sucesso do agronegócio brasileiro, né? E a gente estava discutindo lá com todas as entidades, CNA, ProSoja, OCB, Embrapa, né? E aí falar isso da soja é muito fácil, né? Porque a soja é o nosso carro-chefe, a nossa rainha aí, né? Tem o frango também, né? Tá aqui o Kéfer, nós temos uma referência, algodão, né? Mas tem muitas cadeias produtivas que nós não estamos nesse estágio. Então, acho que para essa turma que a gente tem que olhar bastante, e o cooperativismo tem esse papel de trabalhar, além das culturas que dão dinheiro e tem rentabilidade, mas as outras culturas que são as vocações regionais. E aqui no Paraná, a gente estava mostrando lá o Brasil, né? Mas as cooperativas aqui, pelo modelo de planejamento estratégico, acho que é a única diferença, ou a maior diferença que nós temos em relação aos demais estados, aí no caso do cooperativismo. E aqui a soja, da mesma forma, né, nós temos uma safra aí, de 10 milhões de hectares para 48 e poupamos 50 milhões de hectares para ter o maior produtor mundial de soja, cada vez vão crescer mais, muito à frente dos americanos, argentinos, por problemas de taxação, de governos ruins, né, eles ficaram parados. Hoje o Mato Grosso produz o dobro da Argentina na soja, né, então, e o Brasil lá atrás com a Lei Candir, né, possibilitou, o pessoal da indústria deu uma chiada, mas possibilitou que nós exportássemos, e hoje agora com a lei de biodiesel, combustível do futuro, nós estamos investindo muito em agroindústrias, no Paraná, no Brasil, aí temos muita agroindústria da soja para biodiesel e também para óleo e farelo. E aí, voltando no cooperativismo, já foi falado aqui pelo Sadal que o nosso movimento, chegamos a 205 bilhões, as 227 cooperativas, 4 milhões de cooperados, obviamente isso não é só do agro, o agro tem 230 mil, que é uma força econômica muito grande, mas o maior número vem do ramo crédito, né? Hoje é livre admissão, então é um modelo cooperativo, a gente fala lá, o presidente Henrique, nossos dirigentes, né, nas reuniões, é o melhor negócio do mundo, se bem administrado. Como foi falado, desde 1844 ele veio e ele é muito sólido. Mas se for mal administrado, a gente viu muitos casos no passado, né? Também é o pior negócio do mundo, né? Que gera prejuízo para toda a comunidade, né? Então a gente, na OCEPAR, aqui no Paraná, a gente acompanha as 227 cooperativas mês a mês, a saúde financeira delas, tem todo o autogestão, né? E os planos que saíram ali em 95, 90, depois do Plano Real,
todo mundo quebrado, a gente conseguiu restabelecer, renegociar as dívidas e hoje estamos nesse movimento fantástico, 146 mil empregos, 10,8 bi de resultados líquidos, isso aí, como foi falado, 1/3 volta para o cooperado no final do ano, até abril ali nas assembleias, 1/3 é reinvestido em agroindústrias, em agregação de valor, e outro 1/3 é para capitalizar a cooperativa. As cooperativas que estão bem sólidas no estado ou no Brasil, porque usaram essa receitinha de bolo e dá certo. E investimentos, que é um desafio enorme, que nós temos 6,8 bi em 2024, esse ano 9,2 bi de demanda para novos projetos. O cooperativo está indo muito bem, o setor do agro, de uma forma geral, tem esses problemas da RJs, mas são pontuais, né? E tem muito aproveitador também nesse meio, mas a turma que vai sério, nós temos 9,2 bi, onde buscar dinheiro com custo compatível para... O agro tem margens apertadas, baixas, não dá para investir com 15%, 16%, porque depois não vai pagar a conta, né? Aqui, focando no agro, são 62 cooperativas, na verdade, a reunião agora da última quinta-feira são 59, tinham 3 pequenas lá que elas não estão mais operando, 113 mil funcionários, então uma força econômica muito grande, 231 mil cooperados, 154 bi de faturamento dos 205 e 6,7 bilhões de sobras. Então aqui estão os logos de várias delas, né? Tem o caso da Cocamare que o Sadal falou. A maior empresa do estado do Paraná privada é uma cooperativa, que é a Coamo, fatura mais de 30 bi, e a empresa que mais gera emprego no Paraná também é uma cooperativa, que é a LAR, tem mais de 25 mil empregos. E tem várias delas empregando mais de 10 mil pessoas. O que seria, vamos dizer, de Cafelândia ser uma Copacol, né? Tem 9 mil cooperados lá, 30 hectares em média, e ela tem a opção para o cooperado de peixe, que começou lá em 2008, tem o frango, abate mais de 800 mil frangos, tem suínos e leite com a Frimeza, e tem a soja, milho e trigo que ela industrializa, o trigo com o Triguaçu, a soja a indústria própria, e o milho tem 7 fábricas de rações, né? Então, modelo cooperativo bem administrado, com gente séria tocando, não tem para ninguém, né? A gente, como foi falado, né? As multinacionais estavam fortes no Paraná, acabaram saindo, porque não tinham condições de tocar lá, porque nós estamos no dia a dia do cooperado, né? O pessoal também da distribuição de insumos, também o modelo que foi inventado aí não deu muito certo. Agora nós temos que fazer um trabalho de entendimento mais forte entre nós, né? Então, crescemos bastante, então está tendo alguns conflitos, a gente tem trabalhado para amenizar, e esse modelo hoje está em 10 estados do Brasil, né? A gente tem trabalhado junto com a OCB também. Aqui, então, em torno de 70% da produção de grãos passa pelas cooperativas no estado. O leite já foi bem mais importante, né? Já chegou a 60%, mas com empresas bagunçaram um pouco o mercado, a gente perdeu, mas agora estamos retomando aí com a Union, que é a segunda maior captação de leite do Brasil, aqui nos Campos Gerais, e a Frimeza. Suínos é o mercado que a gente acredita que vai mais crescer, né? Abertura agora de Japão e Coreia nos próximos períodos, aí nós vamos ter um passo grande. Frango, então, o Paraná é referência, né? São 42% da produção nacional e 35% das exportações, né? Então, 45%, Então, a gente abate só nas cooperativas mais de 4 milhões de frangos por dia, né? Então, uma loucura, né? A gente tem que cuidar da sanidade, acho que esse é o pilar mais importante. Tem problema de não conseguimos chegar no porto muitas vezes, mas o problema nosso, ou o risco é sanitário, né? Agora, hoje aconteceu lá na Argentina, né, um caso de influenza aviária, né? Imagina acontecer no oeste do Paraná, né? O que vai ser, né? Aconteceu lá em Montenegro, que tinha pouco aviário. E peixes também, né? Então, nós temos um modelo bem sustentável de agregação de valor, aí nós começamos com os grãos, e a gente achou melhor, ao invés de vender uma tonelada de milho, que é valor baixo, o soja, vão vender os produtos na forma já de valor agregado, obviamente que tem que atender a demanda que o mercado. E isso aí foi lá nos anos 2000, começou um pouco antes, algumas cooperativas, mas para valer foi depois da reestruturação que teve do Plano Real, o Recop, e na discussão lá com o governo Fernando Henrique, falou, tá bom, vamos fazer um refinanciamento, mas vocês têm que administrar as cooperativas, lá o ministro Pedro Parente, o Malan, o Pratini, de uma forma diferente do que está aí. Nós vamos fazer o Recop, alongar, mas vamos... E a gente buscou o Sescop. Hoje, 150 milhões de reais todo ano a gente investe em formação de pessoal. Esse é o desafio que nós temos. IA, acho que é bem legal que o colega trouxe, mas antes da IA tem a inteligência humana, né, que ela ajuda na complementariedade, e a gente tem feito isso, e lá nos anos 2000, 99 foi criado o Sescop, e a gente tem investido nisso, e estamos buscando as agroindústrias, as maiores indústrias de malte do Brasil, né, no caso da agrária, de soja, de trigo, então estamos com vários setores bem desenvolvidos aí. Aqui
as exportações, frango, soja, suínos, temos que ampliar o mix, aí, dar uns 8 bilhões de dólares. Assistência técnica foi o que nos fez diferentes, né? Não adianta só discursar, né? Nós estamos lá com 3.700 profissionais, aí, engenheiros agrônomos, veterinários, acompanhando dia a dia o produtor no campo, o que a Carpa ali, que o secretário Márcio falou, a Emater faziam, hoje não tem mais estrutura. Quem faz esse trabalho muito forte é as cooperativas, né? Acompanhando o dia a dia dos nossos cooperados e levando as tecnologias adequadas. Aqui, quando começamos lá, né, o Brasil era um importador líquido de alimentos lá na década de 70, hoje como o Maturo falou, ali é o segundo maior exportador, né. Era calcário, né, é o desafio, e hoje nós temos plantio direto e LPF e várias tecnologias aí com os drones e tudo mais que cada vez mais vai avançar, né. Isso na agricultura, na pecuária também, olha o povoamento aí dos aviários, Keffer aí, Paulo, e hoje como está, né. A suinocultura, bovino de leite, né? Nós temos carrossel, tem robôs, tendo dinheiro e tendo gente, a gente consegue fazer as tecnologias melhores possíveis, né? Aqui os dias de campo são verdadeiras universidades a céu aberto. Nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, a gente reúne todo o nosso time aí das cooperativas para levar as tecnologias. O maior evento deles é o Show Rural Copavel, com mais de 400 mil pessoas, mas todas as cooperativas validam as tecnologias, porque hoje também o problema é esse, né? Ontem lá na soja a gente discutiu, antigamente plantava variedade Davis, Bossier, Paraná, Bragg, 20 anos. Agora tem 50 empresas produzindo tecnologia, né? E aí o produtor fica perdido, né? Se não tiver alguém fazer um filtro, né? Porque todo mundo está querendo vender algumas coisas, e daí o serviço lá na ponta não está legal. Então, eu acho que o excesso também de informação, de tecnologia, pode atrapalhar, então, as cooperativas, as empresas têm um papel importante aí. Aqui as fazendas, os centros de pesquisa, nós temos a Fundação ABC, FAPA, várias fazendas de cooperativas também trabalhando. Diversificação de atividades, eu já comentei, aquela árvore lá do Chiquinho está lá, né? Era da Cocamar lá, né? E isso aí a gente começou lá no Paraná, no Arenito Nova Fronteira, lá em 97, né? E depois avançamos com o ministro Stefanes, com o ILPF, o presidente Luiz Lourenço, né? E aí a gente conseguiu o programa lá, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. E depois todas as atividades de pecuária aí que são fantásticas, né? Agregação de renda, deixar o cara no campo gerando renda, sabe? Se ele ficar só na atividade da safrinha dele lá de 15 hectares soja, milho e trigo, ele não vai estar aí para contar a história ali na frente. Ele tem que ter conectado com uma indústria de pecuária ou alguma outra atividade. Aí o plano Paraná Cooperativo, chegamos no 200, agora nós discutimos isso, não é o CEPAR que discute aqui com os 100 funcionários aqui, é com todos os dirigentes das cooperativas. Nós fizemos aí o PRC 300 com as metas lá. E aqui o alicerce, né, Greca, é a cooperação. Nós não queremos deixar de ser cooperativas, né? Porque nós podíamos talvez chegar mais rápido com outro modelo societário. Não, nós queremos levar todo mundo junto, né? Os grandes produtores ajudam os pequenos. E o nosso dirigente fala, se deixar uma cooperativa fraca, vem 3, 4 grandes produtores, tomam de assalto ela. Porque às vezes o cara quer uma condição que não dá. Tem que ter uma diretoria forte, e se deixar só os pequenos também não é viável, porque não tem escala, né? Então acho que tem que ter essa mescla do pequeno, médio e grande, importante. Alianças estratégicas e todos esses temas, e nós temos aí a meta aí dos temas, estamos discutindo com as cooperativas, e um dos temas principais do projeto é a certificação Paraná Cooperativo, nessa discussão que nós estamos tendo aqui. Nós queremos que todas as 231 mil propriedades dos nossos produtores sejam certificadas. Nós já sabemos que eles fazem certo. Tem a mata ciliar, ele tem assistência técnica, tem o receituário agronômico, devolve embalagem. Então nós estamos fazendo a parceria, nós tivemos lá em São Paulo, em novembro, lá, né, lá na secretaria, com o Guilherme Piá e o Chiquinho, pegamos o modelo do CAR, eles avançaram mais rápido, e agora o governo do estado, o secretário Greca, está 140 mil CAR já pronto para homologar. Nós tínhamos 3 mil, né? Então vamos fazer isso. E daí pode, a partir disso, a gente discutir com o europeu, né? O europeu vem contar a história para nós. É isso aí, é isso aí. Acho que no próximo mês de setembro aí o governador vai fazer uma solenidade, né, para homologar esses cargos aí. Tem 540, tem bastante, mas vamos avançar. E para fechar aqui só, então nós começamos lá em 2015, 50 bilhões, fechamos 2020 em 115, daí veio a pandemia, os preços subiram uma barbaridade, era para chegar em 2026 a 200, chegamos em 2023, e agora nós estamos no PRC 300 a partir de 2023 até 2027, porque também deu problema da safra, ano passado foi terrível, né? Não vamos chegar em 2026, mas em 2027 vamos chegar a 300 bi.
e se Deus quiser, e nós trabalhar firme, lá em 2030, 31, vamos chegar a 500 bilhões. Então, de 50 para 500 em 15 anos, né? Realmente é um Brasil que dá certo, né? E o Paraná é a nossa casa, né? E a gente quer levar esse modelo, temos conversado bastante com a OCB, eles lançaram o BRC 1 trilhão, né? Nós queremos representar aí, como a gente faz hoje, em torno de 30% do cooperativismo brasileiro. É isso, muito obrigado e estamos à disposição para perguntas depois.